Olá, meus amores, bom dia! Vamos iniciar a nossa aula de português? Venha comigo! Fala aí, galera! A gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Seu Talento, Seu Ministério. O texto bíblico está lá em 1 Coríntios. Salve o Corinthians! E o texto bíblico está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Pode ser pregar, pode ser orar, pode ser recepcionar, sorrir, pode ser cozinhar, não importa. Deus, ele dá dons a todas as pessoas. E você, ao olhar para a sua vida, pode perceber alguns talentos, algumas habilidades, tudo isso que é usado para ajudar outras pessoas, salvar e até mesmo adorar a Deus, é dom. Eu acho que vale a pena você analisar bem o que você sabe fazer ou o que você tem tranquilidade ou habilidade. Sabe que Jesus chamou algumas pessoas para andarem com ele? Sabia não? A gente sabe que sempre havia uma grande multidão seguindo Jesus, haviam 70 discípulos, havia uns 12, havia algumas mulheres que o seguiam também, mas cada um desses grupos tinha as suas respectivas habilidades. A meditação comenta pra gente sobre alguns dos discípulos e eu acho que vale muito a pena a gente conhecer. Será? Por exemplo, Pedro era um bom líder, Tiago era atento, João era um bom amigo, já André, um baita missionário, Filipe era inteligente, Bartolomeu era honesto, Mateus era hospitaleiro, Tomé era corajoso, Tiago e Tadeu eram desprendidos. Perceba uma coisa, quando a gente olha para esses discípulos, e não somente eles, mas todos os outros que aparecem na Bíblia, a gente vai percebendo que Jesus ia potencializando as habilidades deles. É mesmo? Para o cuidado de outras pessoas. Hoje você é convidado da mesma forma a olhar aquilo que você tem de bom e também permitir que esse Deus potencialize as suas habilidades para ajudar pessoas, para servir pessoas e principalmente para servir a Deus. O que você acha de orar comigo pedindo agora para Deus iluminar a nossa mente para percebermos as nossas habilidades e também para termos os nossos dons potencializados por Ele? Pode ser? Ora comigo, Deus eterno. Hoje queremos pedir que o Senhor nos ajude a olharmos para as nossas habilidades e entendermos melhor o que temos, mas também a olharmos e entendermos que possamos ter a potencialização vinda do Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Conversar e aprender com o outro. Capítulo 10, página 17. Abra o seu módulo. Tirinha é um gênero textual que também estamos estudando. Lembre-se, a tirinha é uma narrativa que se diferencia um pouco das histórias em quadrinhos, pois é mais curta e geralmente é composta de 3 ou 4 quadrinhos. Também apresenta o texto verbal e não verbal. A tirinha tem como objetivo principal de divertir o leitor. Não se esqueça dessas informações. E lembrando, acentuação gráfica, oxítona. Você já estudou que damos nome às sílabas tônicas, ou seja, a sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade em uma palavra. E, conforme a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas é quando a sílaba tônica é a última e paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítona quando a sílaba tônica é a antepenúltima. As palavras oxítonas terminadas em a, as, es, o, os, em, ens
devem ser acentuadas graficamente, não se esqueça. Exemplos de palavras oxítonas com acentuação gráfica: rodapé, sabiá, chaminé, maracujá, paletó, você, jiló, picolés, dominós, ananás, patês. Observe as terminações dessas palavras: es, as, os. Não se esqueça. Estamos estudando o gênero textual entrevista. Vamos agora concluir as nossas atividades. Na aula anterior, vimos que a entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas que tem como objetivo extrair declarações e informações sobre um determinado assunto. O nosso texto base é O que há de errado com Albert? Uma história com Albert Einstein. Este texto nós trabalhamos na aula anterior e vamos concluir o estudo da língua. Em todos os textos, é muito importante, na hora da leitura, você observar os sinais de pontuação, porque é através deles que você vai compreender melhor o que o escritor está tentando falar para você. Vai sentir as emoções, perceber o momento de fala, perceber o momento de uma interrogação, de uma exclamação. Nós já estudamos os sinais de pontuação, mas hoje eu quero te chamar a atenção para 2 sinais em especial. Nós temos aqui os 2 pontos. Quando eu devo usar os 2 pontos? Quando eu preciso indicar que alguém vai falar. Os 2 pontos indicam que alguém vai falar. E o travessão indica que alguém está falando. Página 17, questão 33. Complete a ideia indicada pelos verbos de cada dica de Albert Einstein. A letra A, B, C e D, nós iremos encontrar a resposta exatamente na resposta 3 e na resposta 4 de Albert Einstein. Eu uso o que ele usava? Minha imaginação. B. Imaginação engloba o mundo. Letra C. Nunca pare de questionar. Letra D. Nunca perca a curiosidade. Questão 34. De acordo com o texto da página 12, responda: quantas pessoas geralmente participam de uma entrevista? Quantas? Isso mesmo, 2 pessoas. Uma pergunta e a outra responde. Pode ser mais? Pode, mas geralmente são 2 pessoas, assim como está no nosso texto. Letra B. Quais marcas foram escolhidas pelo autor para identificar a fala de cada participante da entrevista? Você pode observar aqui que nós temos P1, P2, P3, que representa perguntas. E nós temos também R1, R2 e R3, que representa resposta. Então, o autor usou o código para perguntar P1, P2, entre outros. E para a resposta, R1, R2, R3, até o final da entrevista. Página 17, questão 35. Confira no texto. Letra A.
Somente na parte de entrevista houve diálogo? Sim ou não? Não. Podemos observar que todo o texto ele apresenta um diálogo. Letra B. O que foi usado para marcar a fala dos personagens no início e no fim do texto? Travessão, vírgula ou aspas? Se você observar rapidinho, você vai perceber que foi usado o travessão. Lembrando que o travessão sempre é utilizado para indicar a fala de alguém no texto e algumas vezes também é utilizado as aspas. Questão 36. Escolha um pequeno trecho da entrevista e substitua a indicação das falas por sinais de pontuação adequados. Então, as indicações você vai retirar e acrescentar os sinais de pontuação. Você vai escolher o trecho que você consegue observar a pergunta e a resposta. Página 18. Investigue. Faça com seus familiares uma pesquisa sobre Albert Einstein. Vocês podem pesquisar em materiais impressos ou virtuais. Anote no caderno tudo o que foi importante, compondo um texto biográfico. Depois, na data marcada, apresente suas descobertas em sala de aula para o professor e os colegas. Este é o seu desafio e sua atividade para casa. Na próxima semana, nós iremos fazer esta brincadeira. Responda se puder. Nós iremos montar grupos ou duplas e nós iremos realizar algumas perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês relacionado à biografia de Albert Einstein. Então, pesquise! Na página 18, nós temos Você é o autor. Organize, junto com os colegas, uma entrevista a um funcionário que foi marcante para a sua escola. Siga o roteiro da página 209. Gravem esse momento e registrem as perguntas e as respostas para publicação em um jornal mural. Veja bem, esta atividade vai ser uma atividade avaliativa. Nós iremos nos organizar na aula via Zoom, separar as duplas ou o trio, o quarteto, para que vocês realizem essa atividade. Nós iremos direcionar também o entrevistado, porque entrevistar alguém da escola está mais complicado, mas nós podemos mudar o entrevistado. O entrevistador vai ser você. Na aula via Zoom, nós iremos combinar todos os detalhes. Agora é a sua vez, página 19. Veja o desafio que você vai cumprir e eu sei que vai ser assim, ó, super fácil. Releia. Opa! Se você vai reler, significa que você já leu a primeira vez. É novamente você repetir a ação, lembra? Muito bem. Releia a tirinha de Calvin, que está lá na página 4. E reescreva, sim, o trecho tirando os balões de fala. Não se esqueça de usar os sinais de pontuação adequados para os diálogos. Capriche na sua letra. Questão 2 e 3 da página 19. As reticências do trecho da tirinha, erro de sistema, podem indicar negação, dúvida, separação de informações ou pausa na frase. O que você acha? Isto mesmo, uma pausa na frase. Questão 3. Relembrando os textos que você leu neste capítulo, reescreva na pauta a seguir os nomes indicados. Aqui você vai
praticar sua caligrafia. Personagens da tirinha. Quem são os personagens? Alvin e Haroldo. Um cientista. Quem foi o cientista? Albert Einstein. Letra C. Um entrevistador. Quem foi o entrevistador? Billy. Letra D. Uma escola. Escola Fundamental de Princeton. Letra E. Agora crie um nome para o jornal dessa escola. Use a sua imaginação. Isso mesmo. Aqui nós temos algumas dicas de leitura. A primeira dica é o livro Professor Pimpão e a Máquina de Fazer Alegria. E o segundo livro, O que há de errado com Albert? Aqui você vai conhecer por meio da leitura desta obra em especial um pouco mais sobre o encontro do jovem jornalista Billy e o cientista Albert Einstein. Viaje na imaginação, leia e releia e aprenda cada vez mais. Tchau! Aquele beijo no seu coração.